Pessoal, segundo a Organização Mundial de Saúde, mais ou menos 30% da população terá algum tipo de transtorno mental. E lógico que a gente sabe que os dois transtornos principais mentais são depressão e ansiedade, que é praticamente o mal do século. Quem nunca sentiu depressão, quem nunca teve ansiedade, né, é difícil de nós encontrarmos uma pessoa que nunca tenha tido esse tipo de transtorno com os mais variados tipos de sintomas. Então hoje nós vamos falar sobre as fobias. O que é uma fobia? Uma fobia é um pânico, um medo absurdo de algo mais variado possível, né? Que a gente não consegue explicar, mas que por algum motivo a gente desenvolve esse tipo de comportamento. Muitas vezes isso vem de algum trauma, de alguma situação perigosa que a gente viveu, né? Que isso nos deixou então com medo de determinadas situações, como por exemplo, medo de água, medo de determinados tipos de animais, medo de pegar algum tipo de doença, medo de andar de avião ou de trem ou de automóvel, de qualquer situação ou qualquer tipo de objeto ou de situação ou de lugar que nos causa essa sensação de pânico. E essa fobia, ela é muito complicada porque ela nos trava, né? Ela, a partir do momento que a gente perde a nossa liberdade de ir e vir em função de uma fobia, em função de um pânico, de um medo, nós estamos trabalhando aquilo que é mais sagrado para nós, que é a nossa liberdade. Então as fobias, elas tendem a nos deixar isolados, fechados, com medo, aterrorizados. Um dos grandes sintomas então das fobias é o medo exagerado, a ansiedade excessiva, que acompanha então com palpitações, sudorese, falta de ar, incapacidade de respirar, todos aqueles sintomas que são mais pertinentes à ansiedade excessiva, mas que nos limitam a um determinado local, porque a gente não pode, por exemplo, sair de casa porque eu não posso encontrar nada com água, que eu fico estático. Sim, isso nos limita, né? Isso incapacita nós de irmos e voltarmos de acordo com a nossa liberdade. E como é que a gente faz um tratamento para as pessoas que têm fobia? Primeiramente, as pessoas que têm fobia, o tratamento depende única e exclusivamente delas. Quando a gente tem um medo, nós temos que de alguma forma vencer este medo. E como que a gente vence este medo? Estando de frente ao objeto que nos causa este medo. Então nós chamamos dentro da psicologia de terapia cognitivo-comportamental. Eu me deparo com o objeto com medo e aos poucos eu vou, de uma forma racional e não emocional, eu vou desmistificando aquele objeto que me dá medo. Por exemplo, se eu tenho medo de gato, se eu tenho medo de gato, eu tenho que me preparar para enfrentar o meu medo. Então, o que eu tenho que fazer dentro de uma terapia cognitivo-comportamental, com orientações de um psicólogo? Eu vou me aproximando lentamente do gato, eu vou vendo que o gato ele não tem condições de me promover um perigo, né? Que ele pode ser mansinho, que eu posso chegar um pouquinho mais perto. Eu vou vencendo o meu medo cada vez que eu me aproximo do objeto que eu tenho medo, e ao mesmo tempo, racionalmente, eu preciso me convencer, eu tenho que convencer o meu cérebro que aquilo que eu sentia medo não é tão apavorante quanto eu imaginava. Muitas vezes é preciso passar pelo médico para poder então fazer uma avaliação, amenizar os sintomas daquela pessoa com medicamento, para a hora que ela estiver um pouco mais equilibrada, ela possa confrontar com esse medo e então desmistificar o objeto que lhe causa fobia. Fobia é muito complicado, é um sentimento horrível, é um sentimento muito sufocante. Ter medo é uma coisa sufocante, não é fácil a gente lidar com os nossos medos. Então, deem uma espiadinha nas sensações que vocês têm, né? Se vocês não estão com fobia de alguma situação e não se deram conta. No próximo programa, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a fobia social, tá, pessoal? Até a próxima!